Bom, pessoal, boa tarde. Vamos lá, vamos falar novamente sobre a fonte do Minami 7000. Aqui tem o transformador. Como eu já expliquei no vídeo anterior, o transformador serve para abaixar a voltagem de 110 para a voltagem necessária. No caso dessa fonte, ele abaixa para 20 volts. Veja bem, eu vou desenhar aqui para vocês, ó. É duas bobinas no secundário, tá? Assim, ó. Então aqui uma bobina, certo? Aqui sai 20 volts. Aqui sai 20 volts. Aqui os 0 volts. Olha aí. Aí os 0 volts. Em eletrônica não se falamos terra, falamos 0 volts, porque tem mais e menos. Então veja bem, os fios vermelhos aqui, o preto está no centro das duas bobinas, o vermelho uma bobina e a outra bobina. Do preto a um vermelho 20 volts, do preto a outro vermelho 20 volts. Se vocês notarem aqui, essa bobina está interligada. Então se vocês medirem daqui, aqui, nos dois vermelhos, vocês vão alcançar 40 volts. Certo? Então, do centro, que é o preto, ao vermelho 20, do centro, que é o preto, ao outro vermelho 20. Tá? Então, ele entra nos diodos. Olha aqui, eu troquei os diodos. Tá? Vocês notem, na fonte do 7000, os dois diodos do centro, o positivo para frente. Os dois diodos da virada, o positivo para fora. Para fora. Certo? Troquei os dois capacitores, tá? Fiz uns jumps aqui para unir os terras. Esse jump chama Junter. Sunter. Então tá aqui, ó. Olha a fonte dele aqui. Os dois diodos do centro saem entrar aqui, vem no positivo do capacitor. O negativo do capacitor está aqui. Os dois diodos de fora, como saem a fonte negativa, vem no negativo do capacitor. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vem no negativo do capacitor. Aqui, tá aqui, ó. O positivo do capacitor vai no terra. Uma fonte negativa, o positivo do capacitor vai no terra. Entendeu? Então, o que faz o capacitor? Ele vai dar potência. Além de aplanar a energia, ele vai dar potência na fonte. Deixa eu explicar para vocês. A corrente alternada, ela já é chamada de alternada
porque ela vem em impulsos. Certo? Ela é que nem ela é impulsos. Não é uma corrente contínua. 60 ciclos por segundo. Então, o que acontece? Se fosse uma lâmpada, ela pisca 60 vezes por segundo. Você não consegue ver, mas ela pisca 60 vezes por segundo. Certo? Então, precisamos da corrente contínua. Certo? Então, a função dos diodos é retificar essa corrente de alternada para contínua. Então, ela transforma de uma corrente pulsativa para uma corrente fixa, contínua, sem ser pulso. Porém, depois de passar pelos diodos, ela perde potência. Fica sem amperagem. Então nós colocamos, foi inventado o capacitor para dar potência na corrente contínua. Então, de acordo com a capacidade da fonte, é que você tem que calcular os capacitores, certo? Então, o capacitor serve para filtrar e dar potência à fonte. Se você medir essa fonte aqui, sem o capacitor, ela não vai dar nem os 20 volts. Ela perde, por quê? Porque ela perde a potência. Mas com o capacitor, uma entrada de 20 em AC, ele vai sair em DC depois de retificado e colocar e passar no capacitor, ele vai dar em torno de 28 a 30 volts. Entendeu? Aí sim vai passar pelos reguladores de voltagem, tá? Que está aqui. Essa placa, deixa eu explicar para vocês. Ela foi projetada para usar três reguladores, 27815 e 17805. 17815 para alimentar o restante do órgão. 17815 para abaixar a voltagem, para regular, para poder enfiar no 785. 7805. Porque o 7812, 7815 e assim por diante, ele suporta 35 volts. Mas o 7805 ele vai saturar com 30 volts. Com 30 volts ele já satura. Então precisa abaixar ele para ele ter uma estabilidade. Essa fonte foi programada para três reguladores. Tá? Tá aqui, ó, os 3 reguladores. Um é para alimentar os 12 volts, o 15 volts do órgão, e outro para alimentar os 5 volts. Como eles quiseram economizar um regulador, eles uniram esses 2 pinos aqui, ó, certo? Para alimentar os 5 volts e tiraram este daqui. Eu, quando conserto, costumo colocar, porque aí eu deixo esse aqui que é do órgão, eu deixo ele livre para somente o funcionamento do órgão e funciona melhor. Nessa placa eu tirei o 78, o STK, como eu disse, que queimou o órgão inteiro.
E essa placa esse órgão vai ser doado e vai para POI, se eu não estiver enganado. Então eu não quero que tenha problema lá, né? Então já tirei o STK. Estou colocando essa plaquinha. É um amplificador, tá? É um amplificador que a gente faz. É um amplificador convencional, tá? Na realidade, esse amplificador aqui é o mesmo esquema do STK, certo? Dentro do STK tem tudo isso aqui. Se vocês pegarem o datasheet do STK, vocês vão ver tudo isso aqui. E quem passou daqui para cá foi Hidehiko Kotaki, um gênio da eletrônica e um gênio do órgão também. E ele era cunhado do seu Agostinho, que era dono da Gambit. Foi ele que fez esse esquema aqui. Esse esquema não é meu, não. Eu não gosto de usurpar coisa dos outros, mas só que ele passou o esquema pra gente e deixou a gente usar. Então esse esquema não é meu, esse esquema é do Hidehiko Kotaki. Ele que passou, ajustou, fez tudo e funciona perfeitamente. Então eu coloquei essa placa aqui, certo? Fiz todas as ligações aqui, né? E agora eu vou montar no órgão. E quando o órgão estiver funcionando, eu volto a mostrar para vocês. Então o problema de uma fonte, vocês chegaram no órgão, você ligou e está queimando o fusível, não teima. Vai na fonte que os diodos estão queimados, tem 78 regulador queimado, e tem TIP 41 queimado, tem amplificador queimado, tem coisas queimadas na fonte. Entendeu? É isso aí que eu queria explicar para vocês. E deixa eu explicar para vocês também uma coisa que é fundamental sobre os capacitores. Essa placa aqui. Essa placa aqui é de um órgão BIM. Eu fui chamado lá na BIM, há uns anos atrás, no começo da BIM, para resolver o problema do órgão, que ele ligava, quando estava tocando ele desligava. Essa placa aqui é stand-by. Aqui vai um monte de relés, certo? E não achava o defeito. Então o que aconteceu? Eu medi. Aqui tem um 7812 que alimenta esses relés. Quando você liga o órgão na tomada, essa energia já está pronta. Por isso que a gente chama stand-by. Depois que dá o comando nesse 7811 aqui, certo? Que ele vai acionar esses relés e alimentar o resto da placa. E eu medi esse 12 volts aqui, ele caía a voltagem. Aí eu cheguei à conclusão, aqui vai um capacitor, e estava com um capacitor de 1000 por 25. Então eu cheguei na minha cabeça, na minha teoria, eu cheguei à conclusão que esse capacitor não estava suportando a amperagem dos 4 relés. Então eu troquei o capacitor de 1000 e pus um de 2.200. E acabou o defeito dos órgãos. Entendeu? É isso aí.
a função do capacitor: filtrar, aplainar e também dar potência na fonte de alimentação. Esse vídeo fica por aqui. Eu vou terminar de montar a placa agora, colocar o dissipador dela, certo? Que vai ficar assim. Ela vai ficar assim. E depois eu vou funcionar o órgão e fazer um vídeo do órgão funcionando para vocês. Obrigado a todos e até mais.